chegou esse convite para a Rita? Foi por intermédio dessa turnê com o André, né? Ou não? Não, O contato, quem fez o primeiro contato com você? Foi a própria Rita ou foi o Roberto? Não, foi a Rita. Foi a Rita. Mas através do Alexandre Fontanetti. Ah, ok, tá. O Alexandre, ele acabou virando nosso amigo, né? E ele produziu o disco do Fico Pico, produziu os discos do André, produziu o Nem Polícia, Nem Bandido. Um excelente produtor. E ele, na época, ele estava fazendo... Não, na época ele trabalhava com a Rita. Eu estou falando 89, mais ou menos. Ele trabalhava com a Rita. E a época era Rita e Roberto, a dupla. Isso. Aí um dia ele chegou para mim e falou, meu, a Rita tá querendo gravar uma música que ela fez com o Cazuza, Perto do Fogo. Acho que ia gravar um compacto, né? Que ia gravar essa música. Você quer fazer? Porque ele, como produtor, ele falou, meu, você grava muito rápido. Isso é bom, porque economiza tempo de todo mundo, de estúdio e tal. Aí, você quer fazer? Eu falei, puta, eu adoro a Rita. Sempre fui fã dela. Todo mundo. Meu, quem não era? Quem não era? Quem não era e quem não é. Né? Porque ela influenciou a nossa geração de uma maneira estrondosa, né? Fruto Proibido. Meu... Entradas e bandeiras. Tudo. Vale a pena fazer um programa depois especial sobre isso. Aí você foi lá, você foi gravou. Eu sou super fã dela, pô, lógico que eu faço, né? Aí tudo bem. Isso ele me perguntou nas gravações do Nem Polícia Nem Bandido, porque ele já estava vendo o quanto eu estava sendo limado lá. Certo. Aí eu estou vendo televisão de tarde em casa com a minha mãe, toco o telefone, na época não tinha Bina, o telefone tocava direto em casa, né? Já de saco cheio, Já de saco cheio, eu atendi, falei, alô, por favor, o Paulo está? Eu falei, quem quer falar com ele? É a Rita. Eu, que Rita? Li. Rita Lee. É o Paulinho? Eu falei, é. Aí minha mãe, quem é? Eu falei, a Rita Lee. Então, o Alexandre me falou muito bem de você. E ela começou a conversar comigo e tal. Eu, em estado de choque, né, me recuperando do susto, falei... Aí ela fez você não gostaria de gravar essa música Perto do Fogo, tal? Porra, adoraria, tal. Ah, você pode vir na minha casa? Eu falei, posso. Onde que é? Aqui e tal. E era perto de onde eu morava. Ah, você pode vir hoje? Eu falei, posso. Vou agora. Posso. Aí desliguei o telefone e fui a pé pra casa dela, porque era perto. E ela já mostrou a música pra você na hora? Ou vocês Não. Vocês só tiveram uma conversa pra quebrar o gelo? Na verdade, quando eu entrei, era a cobertura, né, do prédio, então tinha um lance de escada. Esse lance de escada, depois que eu fui recebido, esse lance de escada, cada vez que você subia um degrau, tinha um disco de ouro na parede. Aí eu fui subindo vendo os discos de ouro, né? Eu falei, olha, onde eu tô entrando. Aí cheguei, eles tinham um estúdio no segundo andar, e lá o Roberto de Carvalho me recebeu, e aí, ali nós ficamos conversando um tempão. Né? Sem tocar? Não, só conversando e falando sobre astrologia, mapa astral e várias coisas, né? Certo. E aí passou um tempo, a Rita aparece, toda esvoaçante assim, né? E aí nós ficou os três conversando lá, aí eles me mostraram a música, né? No violão, e eu comecei a fazer a bateria na poltrona. E aí armamos um ensaio, aí fizemos esse ensaio e aí, dali a gente foi pro Mosh. Oswaldo. O estúdio, grande estúdio aqui de São Paulo, que existe até hoje, inclusive. E, se não me engano, é um dos melhores estúdios da América Latina. América Latina, sem sombra de dúvida. Aliás, eu gravei muita coisa lá.
E aí nós fizemos Essa gravação? esse take perto do fogo, e quem estava presente era aquele Moog, se não me engano é Claudio Moog. Ele era um baterista e produtor de confiança da Rita e do Roberto, que morava em Nova York. E ele estava presente lá. E ele gostou do que eu tinha feito. E a partir dessa gravação, eles me chamaram para fazer o disco inteiro. Perfeito. Né? E aí... Que é o disco... Que eles estão... A Rita está de branco e colete, estão fazendo assim, um disco preto com os dois na capa, que muita gente chama de Perto do Fogo. Que pelo que eu me lembro, era o último disco da dupla Rita e Roberto. Que depois eles iam fazer a dupla. Então era esse o disco que saiu em 1990. E aí eu gravei com ela e fui para os Estados Unidos fazer show com o André. Perfeito. Ainda da turnê do A Touch of Glass. Mas tudo ao mesmo tempo. Certo, ok, tudo ao mesmo tempo. Quando eu voltei dos Estados Unidos, essa música tocando nessa rádio direto, né? E eu não tinha ouvido ainda, né? Certo. Não tinha ouvido nem o disco. Aí todo mundo falando. Você não tinha ouvido a gravação final? Você Nada. Gravou a tua bateria Gravei e fui para os Estados Unidos. Tá. Né? E gravei com a bateria antiga ainda, que também era uma Luda. E aí eu cheguei tocando nessa rádio direto, todo mundo falando, tal. Eu falei, olha que bacana, não sei o quê. Né? E aí, assim que eu comecei a tocar com ela e com o Roberto, né? E logo, e graças à indicação do Alexandre Fontanetti. E aí, nessa época, você já tinha saído completamente do Golpe de Estado, Não, né? Tava ainda continuando. Eu tava fazendo tudo junto, tudo ao mesmo tempo agora, entendeu? Eu não parava um minuto. Só que uma turnê com uma Rita Lee, cara, naquela época... Não, mas não tinha turnê. Ela lançou só o disco. Você não chegou a fazer a turnê? Não teve turnê. Ah, ok. Ela lançou o disco e aí ela foi fazer o Bossa and Roll. Que era um projeto dela de repaginar as músicas conhecidas dela em formato de violão. Daí, eu acho que é aí que começou esse lance de acústico. Não existia o termo acústico. Existia, mas não no formato que começou a aparecer na MTV. Certo. Ela fez isso primeiro, com esse Bossa and Roll. E a pessoa que tocava com ela esse projeto era o Alexandre Fontanetti. Certo. Era só os dois. E aí sim eles fizeram a turnê, que saiu um disco chamado Bossa and Roll. Enquanto ela fazia isso com o Alexandre, eu estava no Golpe, Ficou Pico, fazia show com um monte de banda que me convidava. E aí o Roberto me chamou para fazer um trabalho com ele. Roberto Carvalho. De Carvalho. E aí eu continuei frequentando a casa deles. Mas para preparar as músicas para gravar com o Roberto. Com o Roberto. Né? E aí a gente lançou, né, o disco foi lançado, se não me engano foi pela Warner. Se não me engano foi sim. A gente gravou no Mosh também. Para você ter uma ideia, a gente ensaiava no estúdio do Ney Haddad, no Quórum. Eu ficava, às vezes, a tarde inteira com o Golpe, no mesmo estúdio, a noite inteira com o Roberto. As pessoas falam muito mal do Roberto como instrumentista. Qual foi a impressão que você teve dele? O Roberto, ele sabe muito bem onde ele quer chegar. É um puta músico. Um puta instrumentista. Ele consegue, ele não ouve a coisa isoladamente, ele ouve o geral. E isso que no final das contas importa. Porque o resultado final é que tem que ser. Então, assim, eu sempre admirei o Roberto. E depois que eu convivi e comecei a tocar com ele, eu vi o quão grandioso ele é. Tanto que você pode comprovar isso. Óbvio que todo o trabalho que ele fez com a Rita, todo mundo conhece. Ouve esse disco solo dele. Eu conheço esse disco solo dele. É um disco interessante de pop. Meu, é assim, tem heavy metal, tem música latina, tem jazz. E você gravou todas as faixas? Gravei tudo. Tem balada, tem tudo. E de uma maneira bem sofisticada. Você tem ideia? Tem uma música chamada Meu ABC. Ele canta essa música
várias línguas diferentes. Nunca vi ninguém fazer isso. Assim, não é pegar uma língua e cantar a música inteira na mesma língua. Ele põe ali português, põe inglês, francês. Mas você chegou a fazer turnê. Esse disco não teve turnê, né? Então, a gente fez esse disco, né, lançou. Aí fizemos o Serginho Grossman, fizemos um especial para a MTV. Começamos a fazer coisas. Nisso a Rita estava terminando O Bossa o Bossa and Roll. Só que o que eu queria falar, esse lance de você fazer, de eu não ter deixado de fazer os meus compromissos, enquanto eu fazia isso, foi que no mesmo estúdio eu ensaiava com o Roberto e com o Golpe. Eu praticamente eu morava no estúdio de ensaio. Aí ambos foram gravar no Mosh. Eu levei o Golpe para gravar no Mosh e eu ficava no estúdio A com o Roberto e no estúdio B com o Golpe. Quer dizer, aquela mesma rotina do estúdio de ensaio você teve no estúdio de gravação. Na gravação. Eu comecei a morar no Mosh. Então, eu não parava um minuto, né? Eu estava tocando direto. E aí, os 2 discos saíram, né? Aí a Rita para o Bossa and Roll e fala, vamos fazer um disco de rock? Pô, convite mais do que tentador, né? Pô. Vamos montar a banda, não sei o quê. Nessas, o Roberto foi morar nos Estados Unidos. E eu comecei a ensaiar com a Rita no Sigla, que era o estúdio da Som Livre. Da Som Livre, exatamente. Né? Um pé direito alto, um puta lugar. E esse estúdio ficou fechado pra gente. Pra gente não, pra Rita. E aí nós Como é que foi o teu convívio com a Rita nesses ensaios? Foi... Você via a Rita ali pé no chão, tipo, gente como a gente, ou tinha aquele distanciamento? Não, nenhum distanciamento. Ela se mostrou uma pessoa da turma, mas muito bem, sabendo muito bem o que ela quer. Eu sempre falo que a Rita é uma pessoa extremamente inspirada. Em qualquer situação, ela é extremamente inspirada. Então, a gente praticamente chegava lá de tarde, no começo da tarde, ela chegava com as ideias, com as músicas, a gente passava as coisas para a bateria, para o baixo, para a guitarra, mas tudo ali na hora. Aí depois que ela resolvia o que ficava legal, o que não ficava legal, eu ia para a bateria e gravava um take. Isso, eu na bateria, o Lee Marcucci no baixo e o Faísca na guitarra. Que time, hein? Nós 3 gravando praticamente tudo em um take só e ela coordenando a gente. Perfeito. Então era praticamente uma música por dia. Eu falo que esse disco foi, assim, um dos melhores discos que eu gravei na minha vida, porque se você ouve ele, você tem a guitarra, o baixo, a bateria. Tudo gordo, né? Tudo gordo, grande, encorpado. Não é heavy metal, mas é pesado. É um som grande. É um disco de rock and roll, né? Onde ninguém cobre ninguém. Entendeu? Se eu faço uma frase, todo mundo ouve, mas ninguém deixa de ouvir os outros. Se o baixo faz um negócio, todo mundo ouve, a guitarra também. E o som tá um som meio cru e trabalhado ao mesmo tempo. Eu acho um disco assim muito bem finalizado, né? E conforme ele foi feito, uma música por dia, e não é uma música só a bateria, uma música a banda inteira. A banda toda. Entendeu? Então foi uma coisa assim bem... Vocês matavam todos os takes numa noite só e depois, na noite seguinte, já era outra música. Exatamente, exatamente. Então foi um disco assim bem gostoso de se fazer e o resultado foi bem legal, né? Você fez a turnê desse disco? Aí sim. Aí sim, né? Aí acabou a gravação do disco. E aí ela queria montar um time e uma equipe para sair em turnê. Aí teve alguns problemas ali, e depois que... Que problemas aconteceram nessa época? Alguns problemas assim de relacionamento, de acerto financeiro? Não, financeiro nenhum problema. Porque não foi, porque o ideal teria sido você, Marcucci e Faísca saindo também em turnê, que seria genial, né? Mas começamos assim. Então, mas por que depois mudou? Começamos assim. Aí a Rita, ela
teve assim alguns shows e algumas televisões. Tanto que tem Jô Soares com esse time. A Lucia Tumble fazia parte dessa banda. Ela morava na Alemanha. Ela voltou para o Brasil e começou a fazer essa turnê com a gente. Aí eram nós 4 e a Rita. Fizemos Hebe Camargo, Jô Soares e alguns programas. Aí a Rita resolveu parar. Nessas, quando ela volta, foi chamado o Tafo para fazer de guitarra. E aí começamos a fazer mais alguns shows. Nessas, o Roberto volta. Aí fica 2 guitarras. Eles já reconciliados. Não, aí ele volta dos Estados Unidos. Então, mas ele já volta e quando ele entra na banda ele já está reconciliado com a Rita ou não? Então, acredito que sim, porque eles tinham dado esse tempo, eles tinham gravado o último disco da dupla, Rita e Roberto, dupla artística. Sim. Né? E depois cada um foi fazer os seus projetos. E eu estava nos 2 projetos. Né? E o que foi muito bom para mim. E quando o Roberto entra, o Tafo já estava na banda. Aí o Tafo sai. E fica o Roberto. E aí vem o Ronaldo Páscoa. Que aí sim o Ronaldo Páscoa se encaixou com o que tinha que acontecer. Ele e o Roberto se encaixaram bem, né? Guitarristicamente falando. Certo. E o Ronaldo como pessoa assim, fabulosa. E aí ficaram né? as 2 guitarras, né? Ficaram as 2 guitarras. É. O Lee continuou. O Lee continuou e E eu. você. É. E aí vocês fizeram a turnê toda ou não? Um pouquinho antes, o PA Do RPM. deu uma volta ali também, como percussão. Com percussão. É. Mas você fala que aconteceram alguns problemas ali. Que problemas foram eu acho eles? que são Problema de relacionamento? Tudo junto. Assim, eu estou falando assim, mais assim, a Rita. A Rita e qualquer pessoa, você não pode subir no palco com algum senão, com algum desentendimento por trás, entendeu? Alguma coisa engasgada, né? Você tem que subir com a coisa legal, né? E os shows com a Rita são shows extremamente visados. Tem que estar tudo funcionando bem. Certo. E não estava. Né? Então ela queria estar com tudo seguro ali. Né? E quando juntou o Roberto com o Ronaldo, eu e o o Lee Marcucci, aí azeitou tudo. Aí entrou tudo nos eixos, né? Então aí que ela podia realmente cair de cabeça em sair em turnê. Sendo que a gente já estava tocando direto, né? Certo. Mas tinha essas pausas. E aí teve o convite dos Stones para abrir a turnê deles aqui. Não é? E aí esse show dos Stones acabou virando Hollywood Rock e a gravadora colocou Spin Doctors. Sim. Eu lembro, estava nesse show. E o Barão Vermelho. Isso. Então, da parte brasileira, na verdade, começaria o Barão abrindo o evento, depois a Rita, o Spin Doctors e os Rolling Stones. O primeiro show, se não me engano, foram 6 ou 7 shows, acho que 3 ou 4 no Pacaembu. O primeiro choveu descaradamente e aí nós não fizemos o show. E o Barão Vermelho entrou, molhou toda a aparelhagem deles, mas mesmo assim eles fizeram um puta show. E aí veio o Spin Doctors. Aí todo mundo começou a vaiar o Spin Doctors. Aí o Mick Jagger falou... Não, aí foi isso. Aí no segundo dia o Barão tocou, aí a gente tocou. Aí entrou o Spin Doctors. E aí começaram a vaiar, jogar coisa neles. Sim. Aí o Mick Jagger falou, não, nós vamos inverter. A gente põe o Barão,
os Pink Doctors e a Rita. A Rita. E aí os Stones. Como é que foi essa experiência para você, Nossa cara? Senhora. Foi fantástica. Foi fantástica, porque eu falo assim... Você tomou contato com uma estrutura que era um negócio... Pode ser ficção científica, Ficção científica, mas assim, eram esses... Não foi um show, né? Não. Foram 3 ou 4 no Pacaembu e 3 ou 4 no Maracanã. Aí se você analisar friamente, você está tocando com a maior representante de rock de todos os tempos do Brasil, que é a Rita Lee. Abrindo para a maior banda de rock and roll. Tocando no mesmo palco que os Rolling Stones, que na época era considerado o maior palco do mundo. Eles tinham 3. Abrindo para a maior banda de rock do mundo. Eu não acho, mas o pessoal acha. Uma das maiores bandas do mundo. E depois, no maior estádio, para o maior público do mundo, que é o Maracanã. Era muito superlativo, né, cara? Era tudo maior. Tudo maior. Aí você fala, olha a responsa que é fazer esse tipo de coisa. Aí a gente fez uma bateria de ensaios no Debone, no estúdio do Debone. E ali a gente ficou pronto para fazer. Passamos o som de tarde no Pacaembu com aquele puta sol, para de noite chover pra caramba. E foi uma experiência assim muito louca, porque a minha bateria ficava montada no palco, no lugar que tinha que ficar, na frente da bateria do Charlie Watts. Porque vocês eram uma atração que ia... O palco era tão grande que dentro do palco, se não me engano, atrás do Ronnie Wood, tinha um camarim para cantora. Para as backing vocal, para a backing vocal, Lisa Fischer. Não me lembro o nome dela. Uma puta cantora. Lisa Fischer. Camarim dela lá, e a minha bateria ficava no camarim dela. Porque não tinha tempo para levar fora do palco. Era uma cidade aquele palco, os retornos todos embutidos, né? E atrás da bateria do Charlie Watts, que era uma Gretsch cor de madeira, tinha outro bumbo igual. Outro bumbo? Outro bumbo igual, com o Speedy King, igual o que ele tocava, um banquinho e caixa. Caso acontecesse um negócio, alguma coisa, já tinha um outro não vou kit. Trocar a pele, já troca o bumbo. Já troca tudo. Troca tudo, então já fica pronto ali. Acho que o primeiro ou o segundo dia aconteceu uma coisa engraçada. Eu ficava passeando, né, de tarde. Você não vai conseguir ficar sentado, relaxado, esperando. Não. Eu estou passeando no palco, né? Eu estou vendo todos os detalhes. E aí, quando eu estou longe da minha bateria, eu vejo um casal de terno, super arrumado, assim, comentando, apontando minha bateria e comentando. Eu não podia entrar ninguém lá, né? Eu falei, quem que será esse casal? Deve ser alguém importante, né? Aí eu fui chegando perto, era o Charlie Watts com a mulher, olhando a minha bateria. Aí eu cheguei, me apresentei para ele, eu falei, eu vou tocar aqui antes de você, né? E essa bateria é sua? Ele falou, né? Eu falei, nossa, que bateria bonita, vintage. Aí começou a elogiar a minha bateria. Que legal. E explicando algumas coisas para a mulher, né? Aí, uma experiência surreal, né, surreal. cara? Aí eu dei um par de baqueta para ele e ele deu um par de baqueta para mim. Curiosamente, a MTV tinha pedido para eu fazer uma entrevista para falar dos Stones e da Rita e dessa experiência. E eu fui na loja do Sérgio, a Gangue. Sim, na Gangue, ali na Teodoro, sim. Levei a MTV lá e fiz a entrevista lá. E eu falei muito bem do Charlie Watts. E eles pegaram essa entrevista e ficaram passando na MTV a semana inteira, o tempo todo. E eu falei isso pro Charlie Watts, eu falei, liga na MTV no teu hotel, que você vai ver eu falando bem de você na televisão, né? Ele me agradeceu, falou, não precisava. Eu falei, lógico que precisa. Né? Convidei ele para assistir o show, né? Você tem que ver a gente tocar, né? Se eu conseguir assistir, eu vou ver. E aí ele foi pra lá, eu fui pra cá e eu não acreditei, né? Cheguei no camarim, falei pra todo mundo, eu tava com o Charlie Watts conversando com ele e tal. A parte de trás do Cliff Richard, cheia de caveira, né? E, bom,
indo pro show, né? Eu tô tocando. O meu lado esquerdo tem a mesa de retorno. Aí tinha um cara assim, ó, assistindo o show. Era o Mick Jagger, né? Putz. Falei, puta, o cara tá assistindo aqui da mesa de som. E assim foi, né? E foi, né? Aí fomos pro Rio de Janeiro. Um puta calor, devia estar uns 42 graus ali, o camarim cheio de colchão, ar-condicionado, todo mundo passando mal. Puta calor desgraçado, assim. Não sei como a gente conseguiu tocar. Você... E chuva, né? Calor e chuva. Calor e chuva. Você foi até o final dessa turnê com a Rita, né? Não, então, essa turnê com os Stones, que foi o Voodoo Lounge Tour, que deu início à Marca da Zorra. Aí a Rita quis fazer um show que fosse teatral ao mesmo tempo, com puta cenário, figurinos, toda hora trocando. Então foi uma coisa assim que eu nunca tinha visto aqui no Brasil isso acontecer. E para isso também a gente estava ensaiando e preparando. Os ensaios foram feitos no Sigla também, onde a gente tinha gravado. E ali começamos a sair em turnê desse show que levou o nome da Marca da Zorra, que acabou virando um disco. Acabou virando um disco, exatamente. E vários especiais para televisão, tudo. E aí com isso a gente fez o Brasil inteiro, né? E aí após a Marca da Zorra, teve Santa Rita de Sampa, né? Creio que sim. Que ela gravou nos Estados Unidos. Vini Colaiuta fez a bateria. Aí quando ela volta, a gente faz essa turnê, o mesmo time. Faz essa turnê do Santa Rita de Sampa. Já o Beto Lee já tocando com a gente. Tocando com a gente. E aí a gente... essa formação acrescentou tinha o Fábio Reco no teclado, que tinha feito a Marca da Zorra. A Virgínia Lee, que é a irmã da Rita, que fazia backing. Aí para essa turnê entrou o Maurício Gasperini e o Mauro Gasperini, fazendo backing vocals. E esse time a gente fez a turnê da Marca da Santa Rita de Sampa. Quando chegou no final da Santa Rita de Sampa, a Rita resolveu mudar toda a banda, né? Não. Parou. Acabou a Santa Rita de Sampa. Aí nós fomos fazer o Prêmio Sharp. Tá. Que o Prêmio Sharp daquele ano foi uma homenagem para Fernanda Montenegro e para Rita Lee. E aí nós fomos para o Rio de Janeiro fazer essa gravação, que virou um especial para a TV Cultura. E aí ali a gente fez com o Ney Matogrosso, com a Fernanda Abreu e com a Zélia Duncan. Tudo em homenagem à Rita e à Fernanda Montenegro. Perfeito. Teve um determinado momento, por exemplo, que você sentiu, que você falou, puta, cara, não vou conseguir trabalhar com a Rita a partir de agora. Teve um momento para isso, não? É que tá. Porque normalmente os artistas, eles trabalham com uma banda fixa durante um tempo, e de tempos, o Lulu Santos faz isso. De tempos em tempos ele renova tudo. Teve um determinado momento, por exemplo... Sim, mas não naquele momento. Sim. Demorou ainda para acontecer isso. Eu sei que depois da Santa Rita de Sampa... Não, aí ela teve um acidente, né? Aí interrompeu essa turnê e ficamos todos parados ali, né? E aí cada um continuou fazendo o que tinha que fazer, até ela se recuperar. Só que quando ela se recupera, ela já vem com força total e vamos fazer o Acústico MTV. Só que aí seria um formato onde todos que estivessem envolvidos teriam que tocar economicamente. Porque você imagina, você tem que rearranjar tudo para violão, sucessos extremamente conhecidos. É delicado você mexer em música conhecida. Com outra dinâmica, com outra abordagem. Exatamente, mudar grooves, mudar tudo. E para isso foi feito muito ensaio, até a coisa ficar encorpada e chegar no que chegou. E aí nós fizemos... Você teve dificuldade com isso, não? Olha, eu tive que me segurar no sentido de talvez de volume e de peso. Mas eu
compensei por um lado que eu cresci tocando, que é o shuffle. Muita coisa, eu sou bem íntimo desse ritmo e desse tipo de groove. Então eu comecei a tocar dessa forma. Usando mais blues, né? Mais pro blues, mais shuffle, alguma coisa latina, misturando com o que eu já sabia, com o que eu já estava muito mais acostumado a fazer. E tocando de uma forma mais leve. Peguei umas baquetas mais finas, né? E fiz o acústico com a bateria da Rita, que era uma Ludwig vermelha, com as medidas menores que a minha. Então isso já dá... então eu tinha 3 tom-tons, outros aqui, 2 tons, eu coloquei um tom e um surdo, como 2 surdos, bumbo e tal. A bateria era a Gilda, o nome, né, por causa da Rita Hayworth. E aí eu fiz esse show eu fiz esse acústico e alguns shows com essa bateria. Você ficou com a Rita até quando? Até terminar a turnê do acústico. Aí acabou a turnê, a gente ficou acho que uns 2 anos, eu acho. E aí ela chegou para todo mundo e falou, bom, agora realmente a gente precisa dar uma descansada, né? Porque o negócio é exaustivo demais. É o lance, né? O fato de você estar no palco tocando é maravilhoso, mas tem o antes. Exatamente. E tem o depois. Depois. Tem todo o entorno que é esse muito antes e esse depois, todos os dias, porque eram shows... Era um na sequência do outro. Tipo, de quarta a domingo, né? E na segunda você volta para São Paulo, ou não, né? E é muito desgastante em termos pessoais, né, cara? Não, assim, a nossa convivência sempre foi muito boa, né? Era desgastante, mas aí era a opção de cada um. Eu, por exemplo, muitas vezes eu ficava nas cidades, eu não voltava. Eu ficava com os fãs nas cidades. Conhecia, eles passavam no hotel, me levavam para conhecer um monte de lugar legal Teve uma balada que a gente começou em Foz do Iguaçu e terminamos na Argentina. De madrugada. Isso porque eu fiquei com os fãs. Perfeito. Então era esse tipo de coisa. Então era muito legal. Você acaba conhecendo os lugares. Só que aí o pessoal voltava domingo ou segunda, eu voltava terça ou quarta. E quinta já tinha que viajar de novo. Então por isso que eu falo, depende de cada um, né? E isso daí foi até o final da turnê do acústico. Aí ela falou, olha, cada um siga os seus projetos, se vocês quiserem descansar, vocês fiquem à vontade, porque eu vou dar uma parada, né? Isso foi, se não me engano, em 1990, eu acho. Eu, inclusive, encontrei com você num evento e você me fez essa... Você falou, e agora que a Rita parou, o que você vai fazer? Eu falei, eu acabei de montar uma banda chamada Paulo Zinner Orquestra, que depois virou Paulo Zinner Rockestra. E foi nesse momento. Eu acho que você foi um dos primeiros caras que eu falei isso aí. Provavelmente. 99... Desculpa, eu falei 90, né? Não, eu tô falando 99 para 2000. Exatamente. Foi, que é um grupo que você mantém... Não, você até teve hoje. Até hoje, praticamente. Né? Com várias pessoas indo e vindo. Inclusive, você revisita todos os sons que você adora, né? Que eu gosto e que eu gravei o original e participei, e que compus. Então, eu faço uma mistura, né? Então, eu montei essa banda nessa época aí, né? Que foi final de 99 para começo de 2000. E aí... Cada um foi fazer as suas coisas, né? Só que esse acústico, eu tinha falado de todos esses nomes, para o acústico foi chamado o Ari Dias, que era da Cor do Som, percussionista. Que era da Cor do Som, e o James Miller, que era percussionista. Do Funk Como Le Gusta. Funk Como Le Gusta. Então o time acabou sendo formado, a gente fez turnê com isso, mais a orquestra e os... E você, desde então, você se concentra completamente na tua orquestra, né? Também, né? Eu faço show com eles porque são coisas que... Quando o pessoal vai me assistir, eles querem ouvir as coisas que eu gosto, que eles gostam também, e as coisas que eu fiz. Então eu toco golpe, toco Rita,
E eu tô Você dá uma repassada em tudo que você fez. Não em tudo, em algumas coisas. Não, sim. Tem um disco que eu gosto muito, que eu gravei, que é o Quantum 2. Que era aquele grupo progressivo. Progressivo, do Fernando, que era o Fernando Costa que me chamou, que era o The Crow. Ele participava de algumas coisas do golpe e ele tinha sido guitarrista do Inox. E ele me chamou para fazer parte do grupo, o Quantum 2, e a gente gravou esse disco. É um som de rock progressivo. Sim, eu tenho esse disco. É um disco assim que a gente gravou muito rápido. Eu estava ainda tentando bolar o que eu ia fazer quando próxima, né? Mas o resultado ficou muito legal. E eu penso em colocar algumas coisas desse disco no show da orquestra. Né? Então são coisas do Fickle Pickle eu quero colocar na orquestra também. Que aí sim eu vou estar repassando praticamente as coisas que eu fiz. Né? Então, e tudo isso continuando com o golpe ainda. Tudo isso que eu estou falando, eu não tinha saído do golpe. Qual foi o momento que realmente você chegou e falou assim, cara, não dá mais? Com quem? Com o golpe. Com o golpe. Teve um momento, ou na verdade foi um acúmulo de... Não, teve no Nem Polícia Nem Bandido, que foi em 89, foi aquele momento. E eu segurei todos esses anos até sair definitivamente, mas para mim já tinha dado aquele dia. E todas as pessoas que estavam sabendo o que estava acontecendo, me aconselhavam que eu tinha que sair do golpe já naquela época. Mas eu gostava do golpe. Mas você saiu definitivamente... Eu gostava do público do golpe, eu gosto, então eu não saía por causa disso. Você saiu definitivamente quando? Você falou, pessoal, um abraço, tchau. Agora eu saio de vez mesmo. Foi em 2010. Né? Já havia acontecido um monte de sacanagem, um monte de coisas. A impressão é que eles estavam fazendo de tudo para eu tomar essa atitude. Então eu comecei a perceber que eles estavam realmente querendo que eu saísse da banda. Eu falei, então eu vou fazer a vontade deles. Embora as palavras eram outras, né? Mas então teve várias coisas acumuladas, várias. Isso, eu não vou nem falar as coisas legais que a Rita fez para manter a gente unido. Ela fez um monte de coisa legal. Para manter o golpe de Estado. Porque ela via todos os problemas que eu estava tendo com eles, ela ajudou a gente pra caramba. E eles sempre aproveitavam o que era interessante para eles e dificultavam o máximo que podiam a minha relação com ela. Isso desgastou muito a gente. Né? Então, mas isso não abalou a tua relação com a Rita? Com a Rita, não. Mas abalou a relação com eles, golpe, né? E aí eu me sentia mal porque eu não queria que a Rita se envolvesse em relação ao que eu estava passando com o golpe, porque ela não tinha culpa cada um com nenhuma. Seus problemas, né? Ela não tem, sabe? Ela sempre foi muito compreensiva, né? Nesse sentido. E, pelo contrário, sempre me deu muita força, né? Aí em 2010 você falou, não, agora não dá mais. Aí você pegou teu boné e deu ar. Por exemplo, teve um show que a gente teve que fazer e o Kiko Milan, que esse sim é meu irmão, ele ligou para mim e falou assim, por que você não vai fazer o próximo show? Eu falei, que próximo show? Um show em tal lugar, tal. Eu falei, não estou sabendo. Não, mas o Elcio falou que já tem outro baterista que vai fazer no teu lugar. Já está tudo certo. Mas eu quero saber por que você não quer fazer. Eu falei, eu não estou sabendo, ninguém me chamou para fazer o show. O Elcio falou que ligou para você e você não atendeu. Eu falei, meu telefone tem bina, já era 2010. É moderno. Tem bina. E não tem nenhum recado dele, não tem nenhuma chamada dele e ele não deixou nenhum recado com a minha mãe. Ou seja, ele não me ligou. Eu falei, mas eu vou fazer o show. Mas já tá tudo certo, né? Mas tem que ser você, o Kiko falou. Aí eu liguei pro Elcio e falei, ô Elcio, por que eu não vou fazer o próximo show do golpe? Porque eu achei que você não ia querer fazer, já chamei outro cara.
Eu falei, como é que você tira essa conclusão se falar comigo? Né? Bababá, batemos boca e tal, né? Eu falei, me dá... o batera que ele colocou era o Ivan Buzik, meu amigo. Eu falei, Elcio, eu vou ligar pro Ivan. Falar, o Elcio se precipitou e Sim. Muito obrigado, porque às vezes ele fazia show no meu lugar. Aliás... Você não sabe da maior, eu já toquei no teu lugar. Eu já toquei no teu lugar. Isso ninguém me contou? Eu já toquei no teu lugar. Teve uma vez um evento beneficente no Aeroanta, em prol da filha do Daniel Benevides, que ela estava doente. E o Elcio me ligou, falou assim, olha, o Paulo não vai poder fazer esse show, porque acho que ele tá com a Rita, não sei o que, bababá. Você não quer fazer? Eu falei, pô, mas ele tá com a Rita? Ele falou, tá com a Rita, mas assim, não tem cachê, não tem nada, é um show beneficente pra filha dele no Aeroanta. Você quer fazer? Que legal! Cara, faço, ok. Peguei, fui lá e fiz. Tocamos três músicas. Que era uma coisa de... Então já substituí você. Mas quero ver isso. Você filmou alguma coisa? Naquela época não tinha esse. Imagina. Porra, que legal, meu. Eu sei que o Vitão Bonesso já fez um show no meu lugar. E o Júnior já fez um show no meu lugar também. E era bem a turnê da Rita ali, cara, porque o Aeroanta existia ainda. Existia. Então era o tempo que você tava lá com a Rita. Pô, legal, meu. É mais um que eu não sabia, hein? Aí eu falei, eu falo com o Ivan e falo que foi um mal entendido e tudo bem, né? Ele já fez. O Ivan, tranquilo. Tranquilo, cara, meu amigo, tranquilo. Aí o Elcio, não, eu vou falar com ele, não sei o que, tá. Aí, tudo bem. Aí, fomos fazer o show. Só que o contratante pagou a metade antes. Quer dizer, você foi pro show? Fui. Sim, tá. Eu só não ia porque eu não estava sabendo, okay, né? Tá. Eu fui fazer o show, só que o contratante deu meia... O adiantamento, 50% de adiantamento. Pro Elcio. Ele deu para todo mundo, menos para mim. Aí, fizemos o show, foi legal pra caramba e tal. Aí o contratante desapareceu. Ou seja, os outros 50% morreu. Ele pagou os roads, pagou o técnico, o van, produção, a banda inteira, menos a mim. Aí, estava chegando o final do ano, aí me chamaram para eu fechar um show. Eu fechei o show pro Golpe e fizemos o show que eu estava pressentindo que ia ser o meu último show. E aí o contratante que tinha fechado comigo, quando eu fui receber, o contratante falou assim, o Elcio já passou aqui, já pegou. Eu falei, mas você não tinha que dar para mim? Mas ele se adiantou e pegou. Eu falei, tudo bem. Coincidentemente, a parte de cada um era o que eu tinha que receber, o que ele estava me devendo. E aí eu fui falar isso para ele, né? Aí ele falou, isso aí já era. E pode esquecer. Já estava com as coisas tudo do carro, pegou o carro e saiu correndo. E eu e o Kiko, que estava junto comigo, ficamos vendo o carro indo embora, totalmente sem saber. Eu fiquei sem ação. O Kiko ficou sem ação. O Nelson ficou do lado do Elcio. E eu acho que naquele momento ficou muito bem definido a minha posição ali. Né? A partir daí, o Kiko foi levar o Nelson para a casa dele, eu fui de outra forma. Falei pro Kiko, não tem condição de ficar com esses dois, só me fode. E o que eu tô falando para você, Regis, não é um pontinho
do que aconteceu. Foi o que a gente chama de aquela gota que faz o copo transbordar completamente. Eu estou encurtando a história, porque ao não, longo... mas eu acho importante você dar a tua versão da história. Até a gente Desculpa, mas não é minha versão, foi o que aconteceu. Não, tudo bem. Você entende o que eu estou te falando. Eu, como jornalista, estou te falando isso. Sim. Então eu acho importante isso, cara, porque a gente conversou sobre isso, com toda a liberdade, mas assim, eu acho legal você falar sobre isso, cara, porque você põe um ponto final nessa história. Um recomeço. Ou um recomeço. Foi um recomeço, Não, você põe um ponto uma final outra nessa página. história. Exatamente, cara. Porque eu vejo assim... Muda o capítulo. Muda o capítulo. Não, mas eu já mudei faz tempo. Senão eu não estaria nem falando isso. Porque esse assunto me deixava mal. Né? Não, e eu sei que tem coisas que aconteceram que são muito piores. São muito piores e envolve outros nomes, envolve mais pessoas que, por enquanto... Então, aí... Esse capítulo novo agora é totalmente dedicado à orquestra, né? Ou você tá... Não, sempre teve a orquestra. Não, assim, mas esse capítulo novo, o teu foco... Eu sei que sempre teve a orquestra, mas hoje o teu foco, por exemplo, é a orquestra, né? Ou você, por exemplo, você tá tocando como sideman com outros... Não, porque assim, a partir dali, eu comecei... Eu e o Kiko, a gente teve um processo de lavagem, né? A gente teve que se recuperar dessas sacanagens todas. Porque o Kiko também não recebeu. Não, o Kiko recebeu. O Kiko recebeu, mas o Kiko foi indignado com o que você... Indignado, e não é só com esse fato, com tudo que já havia acontecido. Okay. Então, quando eu falei, eu não consigo mais olhar para a cara desses caras, não vou subir no palco mais com eles, não consigo. Né? E aí o Kiko falou, então se você for sair, eu vou sair junto com você. Porque não vai ser mais golpe. O golpe já estava diferente. Aí ia ficar mais diferente ainda. Então, a gente saiu junto, praticamente, né? E aí teve uma outra história, onde a gente começou a formar uma outra banda, que se chama Sangue, que veio logo depois do golpe. Mas é uma outra história. Essa banda está ainda... Não. A gente fez várias músicas, gravamos... praticamente várias músicas, o que daria para lançar um disco, mas não foram mixadas. Aí teve outros problemas e a gente deu uma estacionada. Mas eu sempre estou tocando com um monte de gente, né? Aí nesse inteirinho, nesse bolo todo, o Thunderbird me chamou para tocar com ele e comecei a fazer vários trabalhos com ele e gravações de discos também, com o Devotos e outras coisas, né? A gente fez uma homenagem agora uns 2 anos atrás, para o Joelho de Porco, lá no Cine Olido. Né? Eu participei também agora. De novo? De novo. Não, mas assim, você fez aquela época no Cine Olido, eu fiz agora a questão de acho que um mês e pouco atrás, com o Próspero lá no Café Piu Piu. Olha. Mas assim, eu toquei 2 músicas, toquei meus 26 anos e cruzei meus baços. Mas assim, foi muito legal. Depois eu te mando o link disso. Eu quero ver, porque aquele show que eu estou te falando foi o lançamento do filme. Que o Tico Terpes feito. Isso aqui. Que na verdade o sobrinho dele fez, né? Desculpa, sobrinho. O sobrinho dele fez a respeito do tio. Exatamente. E aí, exatamente. E aí ele fez esse lançamento no Cine e do lado tinha o teatro. Então o pessoal que estava assistindo acabou e já foi ver o show. Já foi ver o show, legal. Então foi muito legal. Então esse tipo de coisa, eu comecei a fazer muita coisa com o Tanner, né? E também, paralelamente, com o André Esquissa, do Sepultura. Que ele montou uma banda chamada Brasil Rockstars. E com essa banda a gente fez vários shows em vários lugares do Brasil, gravamos CD e com vários convidados também, né? Então, esse tipo de coisa, né? E dependendo do convite, eu vou aceitar. Que isso chama-se independência artística, né? Exatamente. Você recebe os convites e você participa de projetos ou de gravações de CD, ou de... Aí tem as palestras, workshops, né, que não estou nem contando isso, né? Porque isso sempre está paralelamente. Né? Paulo, para a gente encerrar esse longuíssimo papo que a gente teve, que foi um negócio sensacional, eu queria que você dissesse para quem está assistindo aqui agora se hoje vale a pena você se dedicar a um instrumento. Mesmo que você mantenha outras atividades.
vale a pena você concentrar parte do foco da sua vida no aprendizado de um instrumento? Ó, eu vou falar por mim, pelas experiências que eu tive. O fato de eu ter focado naquilo que eu queria me proporcionou momentos de extrema felicidade, sonhos realizados e sonhos que eu tinha que eu nem sabia que poderiam ser realizados. Então esse retorno que eu recebi vale qualquer sacrifício. E eu posso te falar que vira sacrifício quando você faz algo que você não quer. Mas se você faz algo que você ama, não é sacrifício. Tudo bem, às vezes você fica sem dormir, não tem tempo de comer, você não tem tempo às vezes de fazer nada. E às vezes você tem tempo de sobra e às vezes junta tudo de uma vez. Então você tem que saber tentar achar um equilíbrio disso tudo. Só que não adianta você falar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não pode fazer aquilo. Você só aprende vivendo isso, não é? Então, o fato de eu ter me dedicado, como eu me dediquei, me deu um retorno muito prazeroso. Então, eu posso citar alguns exemplos, né? Quando é que eu pensei na minha vida que eu ia fazer um show com o Ian Pace? Nunca. Você convida um ídolo seu para fazer uma apresentação com você. Com as duas baterias. Lado a lado. As duas baterias. Eu sei que não foi um Isso aconteceu quando, isso? Né? Foi 2003. 2003, né? Quando é que você vai, sabe, não é assim, eu vou abrir o show do cara. Não. Vai tocar junto. Nós vamos fazer junto. Eu chamei ele um cara muito grandioso, ele topou, teve várias pessoas participando disso, lógico, que ajudaram e que viabilizou esse evento. Aí, hoje em dia, eu pensando isso, eu falo, quando eu tinha 15, 16, 20 anos, quando é que eu ia imaginar que eu ia fazer um show com o cara, que eu sempre foi minha influência, né? E da coisa ser tão agradável como foi, né? Ele permitiu que a coisa fosse agradável desse jeito, né? Quando é que eu ia imaginar que a Rita ia ligar na minha casa, que eu sempre fui fã dela? Quando é que você ia imaginar que Charlie Watts ia estar olhando a tua bateria? Exato. Quando é que eu ia imaginar que eu ia ficar quase 11 anos tocando com a Rita? Não foi um disco. Foi mais de uma década. Mais de uma década. Então, é uma coisa assim que eu nem imaginava. Aí essas coisas vão fazendo você perceber que vale a pena. E outras coisas que aconteceram também, né? O que vale a pena é bater um papo longuíssimo com esse cidadão aqui. Paulão, muito obrigado pelo nosso bate-papo. Eu sensacional. Que agradeço, Regis. Em mais um episódio do Regis Conversa. Vocês acabaram então de assistir isso não é entrevista, é um bate-papo espetacular com o Paulo Ziner, em que a gente falou de uma série de coisas que eu tenho certeza que você não fazia nem ideia. Pois bem, meu amigo e minha amiga, então um abraço para todo mundo. Não esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal, visitar a nossa loja e na semana que vem eu venho com mais um vídeo interessante aqui para vocês. Um abração! Vivian Campbell, sim. E o Vini Appice. Duro pra caralho. Swing zero. Zero swing. E ele puxa tudo pra trás. Tudo pra trás. Pra ficar bem pesado. Mas é muito pra trás. Eu vi no Hammersmith com Chris Reich abrindo. Um puta som. Foda. Então, mas uma coisa que sempre me incomodou no Vini Appice, assim, é muito pra trás, cara. Cara, tem um DVD do Heaven and Hell, que é aquela banda que eles não podiam mais usar o nome Black Sabbath, né? Cara, você vê o DVD, cara, é desesperador você ver o Vini Appice, sabe? Porque é você fala, vai logo, porra!
Ele fez um workshop no Aeroanta, não fez? Fez. Uma vez que ele veio aqui, e ele explica isso. Ele fala, eu puxo tudo para trás para ficar bem pesado. Vai te fuder. Não sei se foi o Tony Iommi que pediu para ele Pode fazer ser isso. também. Tem uma história muito boa depois do Tony Iommi com o Vini Appice. Que o Vini Appice apareceu pro teste com uma bateria pequenininha, cara. O Tony Iommi olhou e falou assim, o que, Você é meu? louco. Você é louco. Era um caixa, um bumbo, um tom. Eu falei, mas você tá louco? Ringo Starr. É, meu. E isso porque eles tinham chamado o irmão. E o irmão mandou o Vini. Aí, Rodrigão? Bora. Não, é assim, é uma coisa, né, que eu preciso falar, que hoje é dia 9. Dia 6, domingo, o DJ Baker Morreu. faleceu, né? Então, A gente vai falar sobre isso na entrevista. Ah, tá. Fica tranquilo. É uma coisa que... Fica tranquilo. E eu tive um show para fazer nesse dia, lá no IMC. Foi um show extremamente difícil, porque eu estava com isso na cabeça. E graças a Deus, a gente conseguiu passar no telão. Eu selecionei algumas imagens, né? E a Marta, para a Marta passar para o telão lá. E eu fiz uma homenagem para ele. Foi no dia. Sunshine Love e um solo, e eu fiz algumas coisas tribais inspiradas nele, né? E eu sei que depois que eu fiz isso, eu consegui fazer o show. Até então eu estava... Tava travado. É.